Pessoal, tudo bem? Acho que o principal desafio para esse ano difícil que a gente está enfrentando é o crescimento, é colocar nossas operações para crescer. E para crescer a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer a nossa operação. Então, a gente precisa entender quais são os resultados da nossa empresa, principalmente os indicadores que formam o resultado financeiro. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, esses 100 mil são fruto da multiplicação de 3 indicadores. O número de clientes que comprou na tua loja nesse mês, certo? Quanto o preço médio de cada produto que tu vendeu na loja e quantas peças tu vendeu para cada cliente. Então, natural, se mais clientes forem comprar na tua loja, tu vai vender mais. Esse é o número de clientes, número de vendas, número de tickets, cada um chama de uma forma. Se as peças que tu vendeu para esse cliente foram mais caras, ou seja, o preço médio for maior, tu também vai faturar mais. E se tu vender mais peças para cada cliente, tu também vai faturar mais. Então, tu multiplicando esses 3 indicadores, tu vai ter o valor financeiro que tu vendeu no final do mês. Então, o primeiro passo é conhecer e entender como estão os indicadores da tua loja. Então, só ratificando, então são 3 pilares que constroem o resultado financeiro da loja. Então, tão importante quanto saber quanto a loja vende, é saber em que pé estão esses 3 indicadores. E fomentar eles e divulgar para a equipe, para todo mundo que está na operação amadurecer. Então, reforçando, os pilares são número de vendas, que é o número de vendas que tu realiza na tua loja, quantas vezes as pessoas vão lá comprar no mês, preço médio dos produtos e PA, quantas peças tu vende em cada venda. Então, eu vou partir para um exemplo prático aqui de uma loja real em que aconteceu uma queda. Então, por exemplo, o cliente veio e falou: Ronaldo, caiu minha venda, na verdade minha venda despencou. Eu acho que a crise, o fluxo, não sei o que, etc. Eu falei: calma, vamos primeiro entender em qual indicador que tu caiu. Então vamos lá, essa loja vendeu 135 mil reais no ano passado, ano de 2018, certo? E arredondando, tá? E esse ano, 2019, ela vendeu 95 mil reais. Então ela caiu aqui bastante, tá? Caiu quase 40 mil. Nós devemos estar falando aí algo entre 30% e 40% de queda. É muito grave isso. E a primeira pergunta faz assim: e os indicadores? Então essa loja teve número de vendas, arredondando, 240 vendas no ano passado, e o número de vendas esse ano 190. Preço médio dos produtos, ele era R$280 ano passado, então ela vendia a cada peça na média de R$280, e esse ano R$250. E o PA, então cada atendimento ela vendia em média 2,04, ou seja, 2 peças mais ou menos em cada atendimento, um pouquinho mais, e esse ano 2,03. Então, olha como a gente tem uma clareza muito maior no resultado da loja. Então, a loja caiu. Então, ano passado ela vendeu para 240 clientes, esse ano 190. Então, a gente vendeu para 50 clientes a menos, certo? Preço médio, ele saiu de 280 para 250. Então, aqui também caiu. Porém, o PA, peças por atendimento, ficou instável. Então, aqui a gente começa a ter uma clareza maior da loja. A gente começa a entender que o preço médio, as peças vendidas foram um pouquinho mais baratas, mas é uma queda de 10% só. A loja caiu quase 40%. Isso aqui pode se dar um pouquinho talvez
a ausência do frio esse ano, esse aqui nós estamos falando de um mês de inverno, certo? E não é a queda mais brusca. Então a queda mais brusca de indicador é o número de vendas. Então a partir dali a gente consegue montar um plano de ação em cima do número de vendas e a equipe consegue focar em cima do número de vendas. A gente sai para vender mais, mas com foco. E no próximo vídeo, cada vídeo dos próximos, a gente vai dar a solução para cada indicador que está abaixo. Mas olha que interessante, aqui a gente não precisa atuar no PA. A equipe consegue vender o adicional como vendia no passado, não é o foco do nosso problema. Agora a gente vai partir para um outro exemplo de outra loja que também teve queda esse ano em um dos meses. Tá? O que eu reforço é que as lojas têm comportamentos muito diferentes. Então, acontece muito, o pessoal me liga assim, Ronaldo, caiu minha venda, o mercado está ruim, o fluxo está baixo, etc. Primeira coisa que eu peço assim, levantem esses 3 indicadores, porque eles são 3 pilares que constroem o seu resultado. E cada loja tem uma particularidade. Então, reforçando, número de vendas, quantos clientes compraram na loja no mês, o preço médio dos produtos que tu vendeu e quantas peças tu vendeu em cada uma dessas vendas. Tá? Esses são os 3 pilares do resultado. E repito, não querendo ser redundante, mas sempre, as lojas têm comportamentos muito diferentes, então é importante levantar para entender o que está em queda na loja. Então aqui nós vamos usar um outro exemplo, uma loja que vendeu R$75 mil ano passado, e esse ano caiu para 65 mil, certo? Esse aqui é um mês de inverno, se não me engano é abril, eu estou arredondando os números aqui para facilitar para a demonstração. Essa loja atendeu, número de vendas, né? Foi de 140 vendas no ano passado e esse ano 170 vendas. O preço médio no ano passado foi de R$209. Esse ano 215. Percebam que essa aqui é uma loja que vende produtos mais baratos que aquela outra que a gente usou de exemplo no vídeo passado. E o PA saiu de 2,5 ano passado para 1,7. Então, essa loja aqui também teve uma queda, mas percebam que o número de vendas, ela atendeu 170 clientes esse ano contra 140 no passado. Então ela cresceu 30 vendas esse ano, certo? Então um crescimento de quase mais de 20% no número de vendas. Então para essa loja não caiu o fluxo. Então aquela história de tá tudo muito parado, etc, para essa loja não vale. O problema dela está em outro indicador e não é o fluxo, certo? O preço médio dos produtos, ele praticamente ficou estável, ele saiu de 209 para 215, isso dá um avanço de 2 ou 3%. Isso não dá um impacto muito grande no resultado financeiro, então ficou estável. Porém, essa loja teve uma queda gigantesca em PA. Então foi vendido muito menos peças para os clientes que compraram nessa loja. Então o problema dessa loja é interno. Ou é mix, ou é o trabalho da equipe de foco e de dar a consultoria, de montar looks e comportamento de uso das peças que eles estão vendendo. Então esse caso aqui, o problema está no PA, não é o fluxo. Então nós demos agora 2 exemplos reais de lojas que caíram o faturamento e com comportamentos totalmente diferentes. Então uma loja vai precisar atuar em subir o PA, que é o indicador que caiu, e isso envolve algumas técnicas que a gente vai apresentar posteriormente, e a outra precisa atuar ou no preço médio que caiu, ou no número de clientes, que era o mais grave, que é o que a gente chama de fluxo também, né? O pessoal chama popularmente de fluxo. Então, o principal agora é levantar os seus indicadores para saber em que pé anda a sua loja, em que pé anda a sua loja, certo? Para fazer um trabalho em cima disso. Então, fundamental agora é levantar os indicadores. Qualquer sistema dá esses indicadores, certo? Qualquer sistema dá.
Número de vendas é o número de boletos ou tickets, então reforçando os três, número de vendas, o segundo é o preço médio, e o terceiro é o PA. Caso o sistema de vocês não dê pronto esses dois, esse aqui é um número direto, quantas vezes foi fechada a venda, o sistema vai ter claramente. Alguns sistemas não vão ter esses dois indicadores prontos já. Vale a pena pedir para o cara do sistema colocar, mas se não tiver pronto assim, o preço médio é só dividir o valor faturado, ou seja, a venda, dividir pelo número de peças. Então faz isso no mensal, tu vai ter o preço médio do mês. E o PA é só dividir o número de peças vendido pelo número de vendas que você já tem. Então assim, tem todos os indicadores prontos, e aí vão saber a realidade da loja e onde atuar, com que foco, conversar com a gerente, ou até as lojas que têm poucos funcionários ou trabalham com pouca gente, pelo menos para a gente saber qual é o nosso foco, onde estamos falhando e por que não estamos crescendo.